Muito boa tarde, Manaus, boa tarde, Amazonas. Muito obrigado desde já pela sua audiência. Hoje, o Nonato Oliveira não pôde se fazer presente, ele que teve que se ausentar por uns dias, tirar uns dias de férias e também resolver alguns negócios. Olha, a gente estava hoje com um assunto que era sobre o alcoolismo, mas até o momento nosso querido amigo e nosso parceiro de programa, Marcelo Pardo, até o momento não chegou, nós estamos no seu aguardo e até o momento nós vamos abordar um tema que com certeza é de seu interesse. É claro, quando você vai fazer alguma compra em algum estabelecimento, você com certeza é um consumidor. E o nosso entrevistado de hoje, com certeza, é o nosso querido vereador e apresentador do programa Cidade Urgente, Álvaro Campelo. Daqui a pouquinho ele vai dar o seu boa tarde, né? E até o momento você, claro, também vai poder participar ao vivo em nossos telefones e você, claro, vai poder participar com certeza. Não, vamos logo dar o nosso querido boa tarde. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos os telespectadores da Ação na TV. Um abraço para o Nonato Oliveira. E é um prazer, mais uma vez, estar aqui nesse programa que tem sido realmente um espaço para o debate, para os assuntos palpitantes da cidade do estado do Amazonas, a gente poder falar a respeito do trabalho que é desenvolvido à frente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus. Muito obrigado. Aqui é o nosso programa. Mais uma vez, o vereador Álvaro Campelo, e nós vamos falar mais uma vez sobre a lei do consumidor, a lei do troco, a caravana do consumidor, vários assuntos que com certeza é do seu interesse. Vereador, vamos começar falando sobre a caravana do consumidor. Júnior, a caravana do consumidor, ela foi criada justamente com a intenção de poder levar às comunidades atendimento que muitas vezes ela tem dificuldade de encontrar. A Caravana do Consumidor hoje é uma grande parceria da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, junto com outros órgãos de defesa do consumidor. O PROCON estadual, o PROCON municipal sempre tem nos dado suporte, a Delegacia do Consumidor, a Defensoria Pública do Estado, através do seu núcleo de ações coletivas, e o Ministério Público também, através da Promotoria de Defesa do Consumidor, tem nos acompanhado. Toda essa gama aí de órgãos, de profissionais, vai até as comunidades para prestar a assistência, para prestar a orientação a essas pessoas e para ali, quando está acontecendo a caravana, que geralmente acontece no espaço como uma escola, como uma igreja, ali as pessoas podem resolver também as suas demandas. Porque além desses órgãos, nós sempre convidamos as operadoras de telefonia celular, a Manaus Ambiental, a empresa Águas do Amazonas, para que o consumidor, quando chegue até lá com a sua fatura, com o seu problema, ele possa ali mesmo poder encontrar a solução. Além disso, hoje a caravana, que é uma realização da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, hoje tem um braço social. A Prefeitura aprovou o trabalho, a população também aprovou esse trabalho da comissão e hoje nós temos a Secretaria Municipal de Assistência Social, a SEMASD, juntamente com o Cine Manaus, também prestando o serviço à comunidade. A SEMASD, quando está participando das caravanas, a SEMASD leva os profissionais do Bolsa Família para fazer o cadastramento das pessoas, leva o programa Leite do Meu Filho e também faz a emissão de carteira de trabalho. O Cine Manaus entra nessa parceria, já que a pessoa ali naquele momento vai à procura de emitir a sua carteira de trabalho, ela automaticamente já sai indicada para o mercado de trabalho. Então, hoje a Caravana do Consumidor, além de fazer todo esse trabalho, esse serviço nas comunidades, de orientação, de resolução desses problemas, hoje também tem esse braço social que é de grande valia para toda a população. A gente tem uma participação ao vivo, o Rogério de Petrópolis. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, amigo. Boa tarde. Eu queria perguntar para o nosso vereador de quem é a competência. Né? Se puder dar um pouco mais de retorno para a gente. Alô, tá ouvindo? Escutar a pergunta do Rogério. Tá ouvindo? Alô? Alô, vereador? Alô? Se puder aumentar. Alô, vereador, tá ouvindo? O retorno para a gente poder ouvir essa pergunta aí do morador, acho que é de Petrópolis. Alô? Bairro de Petrópolis, né? Alô?
Eu queria saber de quem é a competência de fiscalizar as feiras, os comércios, em questão a preço. A gente chega para comprar a mercadoria e nunca tem preço. Geralmente o comerciante está indo pela cara do cliente. O cliente vai bem vestido, ele aumenta um pouco o preço. Nas feiras, principalmente são assim, vai comprar peixe, comprar outras coisas. Quem é que fiscaliza isso aqui em Manaus? De quem é a competência? Você pode repetir a pergunta? Quem é a competência para fiscalizar? Para fiscalizar, porque a gente entra no mercado, entra na feira, não tem o preço da mercadoria. As mercadorias nunca têm preço. Perfeito. Aí você chega para comprar, o comerciante olha para sua cara, se vê bem vestido, ele cobra R$10 em jaraqui. Olha, uma pessoa mais humilde, ele cobra R$3. E de quem é a competência de fiscalizar isso, de multar? Porque é obrigatório ter o preço, nas roupas, preço de roupa, de calçado, em geral, de mercadorias em gerais. Rogério, nesse caso você pode recorrer tanto ao PROCON do Estado, que funciona aqui mesmo, na Avenida André Araújo, no bairro do Aleixo, aqui próximo à Band. Você pode recorrer ao PROCON municipal, que hoje funciona ali na rua São Luís, esquina com a Recife, e também você pode nos procurar na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, que funciona lá mesmo no prédio da Câmara. Sempre que houver uma reclamação, sempre que houver uma demanda, você pode recorrer aos órgãos de defesa do consumidor, que certamente lhe prestarão a orientação necessária e farão também a fiscalização quando necessário for. Bom, Rogério, espero que o vereador tenha respondido a sua pergunta, agora dando continuidade ao seu raciocínio. Agora uma outra pergunta, vereador. Em relação à caravana da Lei do Consumidor, ela abrange Manaus e algumas outras localidades ou apenas... apenas Manaus, já que a comissão é uma comissão de defesa do consumidor da Câmara Municipal de Manaus. Então hoje a caravana abrange toda a área territorial de Manaus. E sempre quando ela é feita já verificando essa questão geográfica mesmo, abrangendo todas as zonas da cidade. Essa é uma programação que terá continuidade agora no ano de 2014, né, um ano de Copa, é um ano onde muitas pessoas vão precisar realmente de orientação, é um ano de grande movimentação e a caravana do consumidor, ela terá o seu prosseguimento. Bom, agora uma outra pergunta que eu acho que muitas pessoas de casa fazem, é aquela questão daqueles centavinhos que ficam lá no caixa do supermercado, daqueles mercadinhos, sobre a lei do troco. O que o senhor pode dizer? Perfeito. Inclusive, hoje mesmo, eu estava na Câmara Municipal de Manaus e hoje uma pessoa foi fazer pessoalmente a reclamação a respeito dessa questão da lei do troco. Antes que caia a ligação, a Flávia de Petrópolis quer fazer uma pergunta ao senhor. Flávia, boa tarde. Pois não. Alô, boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer aí pelo programa de vocês. Obrigado. Que vocês falando aí a respeito de vários assuntos, vários temas, vocês estão automaticamente fazendo com que os ouvintes e todas as pessoas que estão assistindo vocês sejam bem esclarecidos, né, em relação a vários temas que vocês citam aí. E aproveitando ao ouvinte anterior, eu queria saber como é que podemos fazer, quando é que vocês fazem a fiscalização nos locais, fazem as blitz, né? E também se tinha como vocês botarem um número no ar para nós consumidores, quando tivermos lesado em relação aos preços, né? Entrar em contato com a fiscalização aí de vocês. Certo. Primeiro, as fiscalizações, elas acontecem por meio das demandas que chegam até os órgãos de defesa do consumidor. Por exemplo, a fiscalização que nós fizemos agora no mês de dezembro para a lei das filas foi em virtude do grande número de reclamações dos bancos da nossa cidade. Então, nós reunimos todas essas informações, deslocamos uma equipe da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara até esses bancos, constatamos que eram procedentes as reclamações e organizamos a blitz de fiscalização juntamente com a Delegacia do Consumidor e com o PROCON estadual e com o PROCON municipal. Então, é dessa forma que nós procedemos e nós sempre aconselhamos as pessoas a irem pessoalmente até o PROCON, até a comissão, porque existem perguntas, elas precisam ser respondidas, alguns detalhes que precisam ser repassados, em algumas situações, documentos que comprovem
o fato de um estabelecimento não estar cumprindo determinada lei, e é sempre melhor que a pessoa se desloque e vá até o local. Bom, já que nós entramos no assunto da lei das filas, alguma agência bancária foi autuada de forma mais branda? Sim, nós tivemos durante o mês de dezembro várias agências que foram autuadas. A agência do Bradesco do Boulevard Álvaro Maia foi autuada nessa nossa blitz de fiscalização. A Caixa Econômica da Avenida Brasil, no bairro da Compensa, ela foi autuada. A agência do Bradesco, ali da Praça 14, na Duque de Caxias, também foi autuada. A agência do Itaú, da Floriano Peixoto, por estar descumprindo a lei das filas e a lei dos biombos, que é aquela proteção que evita que algum bandido esteja acompanhando o saque que vai ser feito, o pagamento que vai ser feito. E também finalizamos essa blitz do mês de dezembro com a multa também no Bradesco da Avenida 7 de Setembro. Então foram muito intensas essas fiscalizações e em breve nós voltaremos a realizar, porque é dessa forma que nós conseguimos fazer com que as leis elas sejam cumpridas, nessa parceria que há entre a população, que é fiscal também dessas leis, que exerce ali a sua cidadania de forma plena, e os órgãos de defesa do consumidor, que atuam no sentido de fiscalizar e também no sentido de multar, autuar essas empresas. A gente viu várias vezes o nome do Bradesco sendo citado. Então, ele será que foi o campeão de atuações aí? Sim, de autuações foi o Bradesco. E a doutora Silvana Miranda Correia, que é a diretora do Procon Amazonas, que tem sido uma grande parceira, juntamente com o doutor Alessandro Cohen, da Ouvidoria Municipal, nós estaremos em breve fazendo uma grande reunião com as superintendências desses bancos para encontrar uma forma de que isso possa ser inibido, ou menos diminuído, porque nós sabemos a grande demanda que esses bancos têm e nós queremos entrar no acordo com esses bancos, sei lá, de repente assinar juntamente com o Ministério Público um TAC, um termo de ajustamento de conduta, no sentido de que esses bancos criem um mecanismo para que eles possam realmente atender as pessoas no tempo que determina a lei das filas. Hoje já existem agências abrindo 2 horas antes. É o caso da agência do Bradesco do Boulevard Álvaro Maia, que abre às 7 horas da manhã. Mas ainda assim, eles não conseguem dar conta do grande número de clientes que procuram os serviços do banco. Então, nós queremos, em breve, nessa reunião que vai ser realizada, conversar com os superintendentes dessas agências, dessas instituições financeiras, para encontrar um modo de fazer valer o direito do consumidor, que é ser atendido no tempo estipulado pela lei. Bom, a gente tem outro telefone na linha, é o Gabriel do Centro. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos aí no programa. Gostaria de fazer uma pergunta ao presidente da comissão. É que algumas pessoas chegaram a mim perguntando sobre os apartamentos do Prosamin, que tem gente vendendo os apartamentos que no contrato tá que não pode vender. Quem é a responsabilidade de fiscalizar essa ação? Olha, nesse caso não se trata de uma relação de consumo, né? Portanto, já de início, eu posso adiantar que não é competência da Comissão de Defesa do Consumidor. Mas certamente este é um assunto relativo à SUAB, já que a SUAB é a secretaria que cuida da habitação no estado do Amazonas. Esse é um programa do governo do estado do Amazonas. Esse certamente é um assunto e é uma denúncia que deve ser levada diretamente à SUAB, que funciona na zona leste da cidade, ali perto do Hospital João Lúcio. Bom, agora uma outra pergunta que eu quero fazer ao senhor é sobre o projeto De Olho no Preço. Ele já entrou em vigor ou não e quando será? O projeto De Olho no Preço é uma grande parceria que está sendo firmada entre os órgãos de defesa do consumidor e a rede supermercadista da cidade, para que o consumidor ele faça valer mais uma vez um direito que é seu. Certamente as pessoas que estão nos assistindo agora, né, e talvez você e os amigos aqui da equipe já passaram por algum constrangimento no sentido de que você vai a um supermercado, você encontra um produto ali na gôndola, na prateleira,
E quando você vai fazer o pagamento no caixa, esse produto tem um preço majorado, tem um preço diferente daquele que você encontra ali na prateleira. Hoje, o Código de Defesa do Consumidor já garante ao consumidor que ele leve o produto que tiver o menor preço. Mas com essa campanha, que é uma campanha que foi lançada no Rio de Janeiro, essa campanha de olho no preço, e eu tão logo tomei conhecimento dessa campanha, eu digo, poxa, é boa. Então, o que é bom a gente tem que trazer para a nossa cidade. Não tem nenhum constrangimento em copiar aquilo que é bom. O que vai acontecer com as redes que participarão dessa campanha de olho no preço? E nós já temos aí várias redes supermercadistas que estão aderindo. O consumidor que encontrar um produto, eu tenho utilizado o exemplo de um shampoo que custa R$ 5,00 na prateleira, e lá no caixa ele vai pagar R$ 7,00, ele vai levar esse produto de graça. E caso ele leve mais de uma unidade, a primeira unidade de graça e as demais, conforme a lei já determina hoje, pelo preço menor. Isso vai fazer com que a rede varejista ela tenha mais atenção na hora de fazer o controle, de colocar os preços, e vai fazer com que o consumidor também esteja cada vez mais alerta sobre os seus direitos, sendo um fiscal, sendo um parceiro também dos órgãos de defesa do consumidor. Bom, a gente tem outra participação na linha, o Learne ou a Learne, Monteiro? O Learne do Zumbi. Boa tarde. Opa, boa tarde. Boa tarde, irmão. Por favor, eu gostaria de saber se a lei das filas, ela só funciona para bancos ou ela funciona para órgãos do governo? Tipo assim, eu no DRT, para me dar entrada no seguro-desemprego, eu tenho que ir 4 horas da manhã para ir para a fila, para receber uma senha para ser atendido depois de 15 dias de um agendamento. Tá certo isso? Olha, existe uma lei municipal e existe uma lei estadual, né? Inclusive, em breve também nós teremos um grande encontro para que nós possamos ajustar todas essas questões. A lei da fila, hoje, a lei da fila, conforme determina a lei, ela é voltada, a lei municipal para órgãos também do governo, órgão do governo e prefeitura. Aliás, órgãos da prefeitura. E essa lei estadual, ela é voltada para as agências bancárias. Então, nesse caso, o DRT sendo um instituto, um órgão federal, ela não é aplicada. Voltamos com o programa Ação na TV, um programa feito com muito carinho para você e por você. Aqui comigo, mais uma vez, o vereador Álvaro Campelo, ele que é o presidente da Comissão da Lei do Consumidor. E agora vamos entrar em um assunto que é referente às audiências públicas que são realizadas na Câmara Municipal. Júnior, as audiências públicas, elas são um instrumento extremamente importante de debate entre a Câmara Municipal de Manaus e a população. É por isso que quando nós anunciamos uma audiência pública, é importante que a população possa comparecer, que possa engrandecer os debates que são travados. No ano passado, nós tivemos a oportunidade de realizar 2 grandes audiências públicas relativas a essa área do consumidor, porque também nós realizamos outras audiências, já que eu faço parte também de outras comissões, como a Comissão dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso, e também nós fazemos parte da Comissão de Educação. Tivemos outras audiências sobre esses temas, mas, em especial, relativo ao consumidor, nós realizamos uma audiência pública para tratar da crise energética na nossa cidade. Ali esteve presente a Amazonas Energia, e que, como nós muito bem colocamos, a Amazonas... Que saiu até em rede nacional, não é isso? Sobre a questão de alguns bairros apagões. Recentemente saiu em rede nacional. Então, nós fomos discutir essa questão energética, que é algo também extremamente preocupante na nossa cidade. Nós temos um fornecimento de energia elétrica muito precário frente aos investimentos que são feitos. E, basicamente, a nossa pergunta, o nosso grande questionamento é: houve tanto investimento por parte do governo federal na empresa Amazonas Energia. Há uma campanha publicitária muito forte nesse sentido, falando desses investimentos, falando dessas realizações. No entanto, o consumidor, ele não consegue perceber isso. Certamente, quem está nos assistindo agora
já teve algum problema com a queda de energia elétrica, já deve ter prejuízos até de ordem material, né? Os pequenos comerciantes são os que mais padecem nesse aspecto, porque tem ali muitos produtos que acabam sendo se estragando por falta do condicionamento necessário. Então, eles não conseguiram justificar o tamanho e o volume de investimento que é feito na empresa e o serviço que é prestado. E um dado preocupante nosso é porque nós estamos em pleno ano de Copa do Mundo. Certamente o consumo de energia durante a realização desse grande evento esportivo, ele vai, né, se triplicar. E será que a empresa Amazonas Energia vai ter condições de dar conta dessa grande demanda de energia que vai ser realizada? Eles falaram que sim. No entanto, eu pago para ver e tomara que eu esteja redondamente enganado com relação a isso, porque eu sinto que nós passaremos um grande vexame nesse quesito de energia elétrica durante a Copa do Mundo. A gente tem uma participação ao vivo que é o Paulo da Zona Leste. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Pode falar, meu querido. Eu peço que você abaixe o volume do seu televisor para a gente ouça pelo telefone. Pode falar, Paulo. Alô? Caiu. Tivemos mais um problema. Entrando na situação de telefonia, nós temos algumas empresas aqui em Manaus que são seríssimos problemas, né? Entre elas, Vivo, Claro, TIM, Oi, acho apenas 4, não é isso? Bom, em relação a isso, como é que estão essas empresas? Elas são autuadas ou não em relação aos serviços prestados aos amazonenses? Júnior, no ano passado foi realizada também uma audiência pública na Câmara Municipal de Manaus, tratando deste assunto que é telefonia celular. Todas as empresas foram convidadas para participar dessa audiência pública, estiveram presentes no dia da audiência pública. Convidamos todos os órgãos que compõem a Rede de Defesa do Consumidor e também esteve presente a Agência Nacional de Telefonia Celular através do seu representante. Ao final dessa audiência pública, em que vários questionamentos foram feitos, em que os argumentos e as justificativas foram apresentadas por parte dessas operadoras, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, juntamente com a Defensoria Pública do Estado e o Ministério Público, entenderam que aquelas justificativas apresentadas, aquelas prospecções que foram feitas, elas não seriam capazes de melhorar a qualidade do serviço. Foi por isso que esses órgãos apresentaram uma representação junto à Agência Nacional de Telefonia Celular, pedindo a suspensão da comercialização de novas linhas telefônicas enquanto não houvesse a melhora dos serviços. Porque o que há hoje é uma espécie de overbooking de linhas telefônicas. Hoje você tem, né, um grande número de linhas para uma tecnologia e antenas reduzidas. Nós temos dados que são dados assustadores. No Japão, você tem 400 linhas para uma antena. Nos Estados Unidos, você tem 1000 linhas para uma antena. O que faz com que ali o consumidor, o usuário da telefonia, tenha um serviço a contento. A Vivo nos apresentou o número de que são, em média, 12.000 linhas para uma antena. Nossa, e aí realmente não tem absurdo. condição de você ter qualidade numa ligação, que o seu SMS chegue tão logo você o envie, que você tenha condição de passar os dados via internet. Então há que haver um investimento maciço dessas operadoras em tecnologia, em novas antenas, para que o consumidor possa sentir essa diferença. Essa representação que nós apresentamos junto à Anatel, ela até o presente momento não surtiu efeito, porque a Anatel, que é a agência reguladora, regulamentadora, fiscalizadora das telefônicas, deveria nos dar uma resposta no sentido de punir
essas telefônicas. Mas a Anatel nos apresentou um relatório, uma resposta de que tudo estava correndo dentro da possível normalidade, o que nos causou espécie e nos deixou, puxa vida, a Anatel, que deveria estar ao lado do consumidor, parece que é uma parceira dessas empresas de telefonia. É por isso que nós estamos preparando uma ação, e aí vai ser via judiciário, já que a via administrativa não surtiu efeito. Nós estamos preparando uma ação através da Justiça do nosso Estado para tentar amenizar o sofrimento de quem precisa de celular. Muito bem. A gente vai atender agora o Paulo, ele é da Zona Leste. Boa tarde, Paulo. Alô, boa tarde. Alô? Pode falar, meu querido. Bom. Deve ter caído. Paulo, tenta novamente que a gente vai atender você com certeza. Agora, vereador, em relação ao plano diretor, né, de 2014, o senhor pode falar em relação a isso? O plano diretor, ele foi, né, um dos assuntos mais debatidos durante o ano inteiro na Câmara Municipal. Eu não fiz parte da comissão que tratava do plano diretor, mas acompanhei muitos debates em torno de assuntos extremamente importantes para a cidade. E o plano diretor, ele vai balizar, né, o futuro da nossa cidade, o crescimento da nossa cidade nos próximos anos. E eu só me ressenti, mais uma vez, eu falo, da presença da população que foi convocada para participar desses debates. É por isso que, tanto em questões relativas ao plano diretor como a audiências públicas, é importante que a população esteja ali para que a gente possa aproveitar ideias, sugestões, críticas, questionamentos que são feitos ali na hora daquele debate. Então, todas as vezes que a população for convocada, a gente espera que um maior número de pessoas compareça, para que efetivamente o plano diretor ele seja um reflexo do que a população quer para a cidade de Manaus. Mas eu acredito que a conclusão dos trabalhos ela foi a contento. Nós teremos um plano diretor que, como eu falei, vai direcionar o crescimento da nossa cidade nos próximos anos. E eu tenho certeza que a Câmara Municipal deu o seu melhor nesse trabalho que foi concluído. Bom, até você que quer participar, às vezes, de uma comissão, de uma audiência pública, muitas das vezes algumas pessoas pensam que os vereadores não vão ouvir as suas sugestões. Isso de fato acontece, né? Os vereadores ouvem com certeza. Sim, nós tivemos várias audiências públicas, como eu falei a você, e uma das audiências públicas que eu quero também aqui ressaltar, como eu te falei, eu também sou membro da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Manaus, e nós propusemos um tema a respeito da inclusão das pessoas com deficiência em vários setores da sociedade, em especial nessa questão educacional, a questão da acessibilidade dessas pessoas. E foi um assunto que é um assunto extremamente importante. Inclusive hoje eu estava conversando com o Mário Célio, também, que é uma das pessoas que luta por essa causa, que é um portador de deficiência também, e muitas pessoas compareceram, várias instituições que representam as pessoas com deficiência compareceram, e ali nós tivemos uma oportunidade de enriquecer os nossos conhecimentos e também de traçar novas metas para as pessoas com deficiência. Hoje nós temos algo em torno de 400 mil pessoas com deficiência, porque hoje quando se fala pessoa com deficiência, muitas pessoas acham que está restrita à questão da deficiência física, mas quando o assunto é abordado, são as pessoas com deficiência intelectual, são as pessoas com deficiência mental, são as pessoas com deficiência visual, auditiva. Então há uma gama muito grande de pessoas e um círculo também que se forma em torno dessas pessoas, de assistentes sociais, né, de fisioterapeutas, de médicos, de psicólogos. Então, foi um assunto importante que foi debatido no ano passado e que nós queremos, este ano, voltar a debater ali no seio da Câmara Municipal. Agora, vereador, nós temos pouquíssimo tempo, mas abordar mais um tema, ele aqui é bastante interessante, em relação ao transporte coletivo. Na sua opinião, como é que está o transporte coletivo atualmente aqui em Manaus?
transporte coletivo, ele precisa melhorar. E o prefeito Arthur Neto sabe disso. No entanto, o prefeito ele tem se esforçado bastante no sentido de fazer com que os moradores, em especial das zonas norte, leste da cidade, e os moradores das áreas mais afastadas, da BR-174, da M010, tenham uma qualidade de transporte coletivo melhor. Ele é sabedor disso. Nós sabemos que ainda precisa melhorar muito, mas já há uma tentativa até agora com o BRT de fazer com que o transporte coletivo ele seja mais rápido, que as pessoas possam ter o seu lugar na hora de fazer a sua viagem, de estarem ali sentadas, de estarem bem acomodadas, em ônibus confortáveis. E eu tenho a plena certeza de que a Câmara Municipal de Manaus, neste ano de 2014, também estará contribuindo, colaborando para que a cidade de Manaus tenha um transporte coletivo, um transporte de massa de maior qualidade. Principalmente agora com a Copa chegando, né? Principalmente realmente. Com a Copa do Mundo. Em relação ao BRT, essa ideia, o senhor, o que o senhor tem em relação sobre isso? Eu acho que o BRT ele vai dar uma contribuição enorme, né, para a cidade de Manaus. Nós teremos os corredores exclusivos. Na verdade, o BRT a gente pode dizer que é um expresso agora melhorado, com um estudo técnico apurado, com o envolvimento de vários órgãos do trânsito que agora estão preparando um modelo de transporte que possa realmente servir para a população, para dar qualidade, para dar conforto. Eu acredito que será uma grande contribuição que a Prefeitura de Manaus está dando para a nossa cidade. Bom, agora eu quero que você dê suas considerações finais ao nosso querido telespectador, que nós temos na marca final ali, 30 segundinhos. Perfeito. Júnior, eu quero agradecer o espaço que você, que o Nonato, que os amigos do Ação na TV estão dando, porque todas as vezes que nós comparecemos para divulgar as ações da Comissão de Defesa do Consumidor, nós estamos orientando os consumidores e nós estamos fazendo com que eles sejam nossos aliados no sentido de fiscalizar os direitos do cidadão. E dizer que nós estamos lá no Gabinete 18 da Câmara Municipal para atender a população no que preciso for, em especial nessa seara do direito do consumidor. Muito obrigado. E a você que nos assistiu hoje aqui o programa Ação na TV, nosso querido mestre Nonato Oliveira não se fez presente, ele que deve estar nos altos mares e aí, mas com certeza ele está com Deus juntamente conosco. Eu quero agradecer a você por mais um programa, agradeço a sua audiência e obrigado mais uma vez por tudo. Então, até segunda-feira e até lá.